Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro domingo do ano. Lembrando, como diz a Elizabeth, né, Terezinha? Lembrando que esse ano a luz venceu, desde o ano passado ela está frisando isso. Então que a gente tenha confiança em Deus, que Jesus e Ismael jamais esqueceu da nossa pátria do Evangelho e eles estão no comando. Então, convido todos vocês a fecharem os olhos, agradecer a Deus pela oportunidade de mais um ano estarmos aqui reunidos nesta casa, esta casa que sempre nos fortalece, anima os nossos ânimos, os nossos corações, e pedir para que a espiritualidade amiga esteja conosco em todos os momentos, que nós tenhamos fé e que abençoe também todos os nossos irmãos, nossas famílias, todos aqueles que ainda se encontram com pessimismos, com ideias negativas, que todos eles possam ser envolvidos nessa paz, nesse amor de Deus que jamais nos desampara. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, à medida que nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Esta manhã, a palavra será com Eurípides. Ele, vocês já conhecem, trabalhador da casa. Ele fala pra gente sobre Jesus, nos faz voltar no tempo. Fala de uma maneira bem dinâmica, casando várias passagens. Que essa manhã nós possamos aproveitar e aprender com o ensinamento de hoje. Esqueceu de dizer que o arrozinho de festa, né? É sempre tudo trabalho, né, Lúcia? Nós estamos, porque nós somos necessitados. Essa casa aqui é nossa estrutura para nós vencermos a nós mesmos. Então, um desejo, já do início da nossa fala, que este ano seja realmente de mudança, porque nós desejamos sempre assim, né, um feliz ano novo, mas sempre pensa na parte material, mas na parte espiritual, que é a nossa transformação, que muitas vezes nós esquecemos, passa despercebido de nós, né? Então, quando nós tivemos aqui na terra Jesus, ele veio trazer uma doutrina muito simples. A doutrina deles é baseada simplesmente no amor. Se nós tirarmos o amor da doutrina de Jesus, ela fica neutra, não tem sem valor nenhum. Então o amor é a base da doutrina do Mestre. Então nós escolhemos para hoje, no capítulo 12, amai os vossos inimigos. É o que nós temos que aprender, né? Essa é a lição que nós temos que aprender e trabalhar isso diariamente. Não foi à toa que Jesus disse que para a gente ser vigilante e orar, para que nós possamos vencer essa dificuldade que nós temos, é de amar aqueles ainda que estão com dificuldade. Muitas vezes é mais fácil nós criticarmos do que amar ou compreender, né? Então, nos diz assim, ó, retribuir o mal com o bem. Aprendeste que foi dito, amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Veja bem, a ideia antes de Jesus, né, era completamente ao contrário do amor. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Pessoa que choque,
que aquela época, as criaturas da época, nós naquela época tivemos, como é que eu vou amar alguém que me provoca dor e sofrimento? Fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de ser filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz que levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudáveis, que é o que com isso fazeis mais do que os outros, não fazem os outros tantos os pagãos? Isso está em Mateus, no capítulo 5, versículo 43 a 47. E depois Mateus, novamente, no capítulo 5, versículo 20, nos diz assim: digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então, a nossa meta é a paz, é a felicidade. Mas para que nós tenhamos isso, nós temos que aprender a amar. Amar, mas como Jesus nos amou. Jesus se você pega o Evangelho, Jesus jamais desfez de alguém. Chamou atenção, mas jamais ele virou as costas para quem eu pedisse socorro. Ele orientava. E muitos do que passou por ele, voltaram a adoecer, porque não seguiram o seu convite, que vai e não peques mais, para que o pior não lhe aconteça. Então, essa é a dificuldade nossa, né? Nós queremos o bem para nós, mas como é que nós vamos adquirir? Como disse Tiago, você tem fé? Ah, eu tenho fé, mas cadê a tua obra? Porque a fé sem obra é vazia. Então, veja só, para a gente seguir Jesus, a disciplina que nós temos que ter. E nós lembramos Emmanuel, né, quando chega no Chico, e questiona o Chico, falou assim: ó, você tem 3 coisas para você fazer, para você seguir e vencer a sua missão aqui na Terra. E Chico falou: quais são as 3? É disciplina, disciplina e disciplina. Não tem outro, nós temos que ter disciplina vigilante, para que nós possamos vencer. Aqui no livro Boa Nova, do Humberto de Campos, né, que é o irmão X, psicografia do Chico, no item 7, no capítulo 7, fica a luta contra o mal. E essa luta contra o mal, Tadeu, ele via Jesus fazendo aquelas maravilhas, das curas, afastando os espíritos das pessoas que obsediavam, as criaturas endemoniadas, como eram chamadas, né, na época. E Jesus conversava com o espírito. E o espírito saía muitas vezes urrando, gritando, mas a pessoa que ele estava envolvendo ficava tranquila. E isso para Tadeu, ele admirava muito. E ele ficava se questionando, né? Por que Jesus não permite que nós possamos arrebanhar todos esses espíritos e orientá-los? E essa era a dificuldade dele. E depois de um dia de trabalho, de pregações de Jesus, ele reunia com seus discípulos e fazia os comentários do dia, e tinha sempre alguém com dúvida. E aquela noite a dúvida estava em Tadeu. Diz assim aqui, ó, vou ler uns trechos para vocês, porque a mensagem eu convido depois vocês lerem na íntegra, porque ela é muito interessante. Numa noite tranquila, depois de ele escutar as ponderações, perguntou-lhe Jesus em tom austero: Tadeu, qual o principal objetivo das atividades da tua vida? Olha a pergunta que Jesus faz.
para Tadeu, como se recebesse uma centelha de inspiração superior, respondeu o discípulo com sinceridade: Mestre, estou procurando realizar o reino de Deus no coração. É a nossa busca, né? Realizar esse reino de Deus dentro de nós, que era a proposta de Jesus, de instalar o reino dos céus aqui na terra. Aí Jesus diz assim, ó, se procura semelhante realidade, por que a reclamas no adversário em primeiro lugar? Olha só, é o que nós fazemos. Primeiramente nós vemos o defeito, né? Procuramos a qualidade dos defeitos. E nós, como diz Santo Agostinho, está em nós. Aquilo que nós vemos no nosso adversário está em nós. Ele continua. Você procura semelhante realidade, por que eu reclamo do adversário em primeiro lugar? Seria justo esqueceres as tuas próprias necessidades nesse sentido. Se buscamos atingir o infinito da sabedoria e do amor em nosso Pai, indispensável se faz reconheçamos que todos somos irmãos no mesmo caminho. Olha a resposta de Jesus. Mas Tadeu, ele questiona novamente: Senhor, os espíritos do mal são também nossos irmãos? Inquiriu admirado o apóstolo. Toda a criação é de Deus. Os que vestem a túnica do mal envergarão um dia a redenção pelo bem. Acaso poderia duvidar disso? O discípulo do Evangelho não combate propriamente o seu irmão, como Deus nunca entra em luta com os seus filhos. Aquele apenas combate toda a manifestação de ignorância, como o Pai que trabalha incessantemente pela vitória do seu amor, junto da humanidade inteira. Olha só a resposta de Jesus para a nossa mudança. Ele compara a Deus, o Pai, a bondade infinita de Deus com nós, independente de quem somos. Isso, ele repete isso várias vezes durante a sua caminhada aqui na terra. Para Joana de Cusa, quando Joana de Cusa procura Jesus para resolver o problema dela particular, que era com o marido. E Jesus chama-lhe a atenção. Falou assim, olha, atrás de uma lágrima de arrependimento, o homem se transforma. Aquele homem que por onde passou e deixou o terror, a dor, a orfandade, a viuvez, atrás de uma lágrima de arrependimento ele se transforma. Cada um ao seu tempo. Agora, o seu compromisso é ao lado do teu esposo. Vai ser fiel. E a história é maravilhosa, que todos já conhecem. E quem não conhece, eu convido para ler o Boa Nova, que está em Joana de Cusa. Essa história maravilhosa que Jesus deixa como para nós como ensinamento maior. Mas Tadeu continua. Mas não seria justo, olha o questionamento dele. Seria justo, ajuntou o discípulo com certa convicção, convocarmos todos os gênios malfazejos para que se convertessem à verdade dos céus? O mestre, sem surpreender-se com a observação, disse: por que motivo não procede Deus assim? Ele questiona, ele pergunta para Tadeu: por que motivo que Deus não procede dessa maneira com os espíritos maus? Porventura teríamos nós substâncias de amor mais sublimes e mais forte que a do coração paternal? Tadeu, jamais olvidemos o bom combate. Se alguém te convoca ao labor ingrato da má semente, não desdenhe a boa luta pela vitória do bem, encarando qualquer posição difícil. Difícil como ensejo sagrado para revelares a sua fidelidade a Deus. Abraça sempre o teu irmão.
se o aniversário do reino te provoca ao esclarecimento de toda a verdade, não desprezes a hora de trabalhar pela vitória da luz, mas segue o teu caminho no mundo atento aos seus próprios deveres, pois não nos consta que Deus abandonasse as suas atividades divinas para impor a renovação moral dos filhos ingratos, que se rebelaram na sua casa. Se o mundo parece povoar-te de sombras, é preciso reconhecer que as leis de Deus são sempre as mesmas, em todas as latitudes da vida. Como disse aquela nossa irmã, que teve, a Ana, né? Ana, teve há poucos dias com nós, a primeira palestra dela, ela dizia que Jesus ensinava perguntando. E Jesus faz isso aqui. Ele questiona a Deus, perguntando para colocar ele, para raciocinar qual é a grandeza de Deus, o entendimento que Deus tinha por cada um de nós. Ele é um Pai de infinita bondade que colocou as leis aí para ser cumpridas, mas nessa lei para ser cumprida tem que existir o amor. Se não tiver o amor, nós vamos ficar em dúvidas com as leis que nos regem. É porque nós temos tanta injustiça, mas tem um ditado que diz que há muitas injustiças, mas nenhum injustiçado. Lei da reencarnação, a lei da ação e reação. Eu planto, eu tenho que colher. Então, as injustiças que eu vejo, né, não há injustiçados. É uma necessidade para a transformação das criaturas. E isso nós vemos nas reuniões mediúnicas. Esses espíritos ainda rebeldes, que querem vingança, que querem justiça, eles, na verdade, se nós formos analisarmos, eles têm razão. Porque eles sofreram a maldade de alguém. Eu lembro de um fato que aconteceu aqui há alguns anos atrás, de um espírito vingativo. Um fato acontecido aqui dentro dessa casa. A pessoa estava aqui trabalhando na casa e de repente ela leva o filhinho no posto de saúde para tomar uma vacina e o filho nunca mais voltou o que era. Entrou em estado vegetativo. E o pai e a mãe pararam de trabalhar para 24 horas ficarem ao lado do filho. A mãe ficava de plantão durante o dia e invertia com o esposo. E eles ficavam ao lado do filho, cuidando dele, ali de vigilante 24 horas por dia. E passaram a ter ajuda de fora para sobreviver. Aí mandaram essa criança para Sara Kubitschek, em Brasília. E lá ele desencarnou depois de alguns anos. E nós, em prece para esse casal, e questionando, né, por que uma criança sadia que sai de casa caminhando e volta nos braços da mãe e nunca mais volta à vida real. E o Espírito se manifestou. Como se fosse um pedido nosso, né? Nós evocamos uma evocação, esse Espírito se revoltou e ele tinha toda a razão do mundo, na visão materialista. Porque ele tinha 2 filhos que eram 2 bonecos, loiros, olhos claros. E ele viu os 2 filhos morrerem na sua frente, ele sem poder fazer nada. Ele amarrado, e os 2 filhos se penduraram por um gancho. E ele vendo os filhos morrer. E ele queria justiça. Ele disse, eles fizeram isso comigo. Agora eu estou devolvendo a eles. Que eles vão ficar 24 horas ao lado do filho, mas não podem fazer nada. Olha só, a busca da justiça sem o amor, sem a compreensão do erro do outro. Aí foi conversado e esse espírito, ele teve uma surpresa, porque os 2 filhos vieram de encontro com o pai e disseram, pai,
perdoa-os. Nós estamos bem. E parece os dois espíritos iluminados. Ele admira, falou, meus filhos, mas nós perdoamos, Pai. Nós estamos bem. Foi o ponto de partida daquele espírito esquecer a vingança, porque tem um encontro com as criaturas que ele amava e que ele buscava a justiça. Aqui nessa casa aconteceu isso. Falo de uma coisa que eu participei, não me contaram. Então, a justiça divina a seu tempo, até o esclarecimento. Não adianta que nós queremos transformar as pessoas como Jesus fazia. Jesus nunca quis transformar ninguém. Ele fazia um convite: vai e não peques mais. Mude o seu itinerário, o seu modo de viver. Mas Deus continua questionando Jesus. Ele chega aqui num ponto, diz assim: Senhor, disse ele, vossos raciocínios me iluminam o coração, mas terei errado externando meus sentimentos de piedade pelos espíritos malfazejos. Não devemos então convocá-los ao bom caminho? Eu esqueci de dizer, por que Tadeu está discutindo com Jesus e questionando Jesus sobre isso? É que Jesus estava fora com Tiago e João, que eles foram a Cesareia de Filipe, e foi apresentado a Tadeu uma pessoa endemoniada, obsediada. E ele buscou libertar aquela senhora daquele espírito e não conseguiu. Somente no outro dia, quando Jesus chegou, que Jesus envolve o espírito em amor e o espírito se afasta e aquela senhora fica livre da presença daquele espírito que estava em busca de justiça através da obsessão daquela senhora. Então, por isso que Tadeu questiona Jesus, perguntando se não teria que convocar todos os espíritos maus para que eles fossem curados e mudassem a sua maneira de pensar e eles se tornassem espíritos bons. E Jesus responde: toda intenção excelente, redarguiu Jesus, será levada em justa conta do céu. Mas precisamos compreender que não se deve tentar a Deus. Tenho aceitado a luta como o Pai me envia, e tenho esclarecido que cada dia basta o seu trabalho. Nunca reuni o colégio dos meus companheiros para provocar as manifestações dos que se comprazem na treva. Reuni-os em todas as circunstâncias, oportunidades, suplicando para o nosso esforço a inspiração sagrada do Todo-Poderoso. O adversário é sempre um necessitado que comparece ao banquete das nossas alegrias. E por isso, embora não o tenha convocado, convidando somente os aflitos, os simples e os de boa vontade, nunca lhe fechei as portas do coração, encarando a sua vinda como uma oportunidade de trabalho e que Deus nos julga digno. O apóstolo, humilde, sorriu, saciado da sua fome de conhecimento, porém que acrescentou, preocupado com a impossibilidade em que se via de atender eficazmente a vítima que o procurava. Olha, ele ainda continua insistindo e questiona: Senhor, vossas palavras são sempre sábias, entretanto, de que necessitarei para afastar as entidades da sombra, quando o seu império se restabeleça nas almas? E Jesus responde: só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. Jesus, ele resume tudo isso aí no amor. Só o amor consegue fazer com que nós nos transformemos
E com os nossos exemplos podemos transformar os nossos irmãos. Como aquele caso que eu acabei de contar, desse espírito que queria justiça. O amor fez ele se transformar. Ele desistiu da ideia. Mas, se eu plantei, eu tenho que colher. Não preciso eu, o outro, vir me cobrar. As leis divinas vêm a seu tempo me cobrar. Como veio, porque o seu espírito se afastou, mas a prova para o pai e para a mãe continuou. Porque eles tinham que responder pelos seus atos. Não podia ficar inocentados pelos que eles plantaram. Eles tinham que passar pelo crivo do que eles fizeram a alguém sofrer um dia. Pela ignorância, pela autoridade que exercia talvez na época dessa, quando isso aconteceu. Então a nossa mesa mediúnica é um exemplo dos espíritos que vêm em cobrança. E muitas vezes nós questionamos, por que que Deus permite? Deus não permite. É a lei da ação e reação, é a lei dele. Ele impôs a lei e ela tem que ser cumprida. E é só através do amor é que nós vamos conquistar essa liberdade. Vencer essas dificuldades durante o tempo. E, para nós encerrarmos, o Chico deixa para nós um exemplo como que nós devemos fazer, agir nas circunstâncias do caminho que nós vamos encontrar, as dificuldades que nós vamos encontrar pelo caminho que nós decidimos caminhar. Ele nos diz assim: não esmoreça e nem te sensibilizes demasiado. Entrega a Jesus as pedras que te forem lançadas. Ela há de utilizá-las em construções divinas para o teu futuro. Defendamos a causa com o nosso amor. Olha novamente o amor. Mas, se formos resgatados por servirmos a ela, nunca revidemos. A voz de Deus se fará sentir em nosso benefício, através de alguém ou de alguma coisa. A providência divina possui os recursos e caminhos que lhes são próprios para alcançá-los. Então nós temos que confiar na justiça divina. Que nós não nascemos aqui para sofrer, mas para reparar o que nós provocamos. E como Maria, a Mãe Santíssima, disse para o Chico, no momento difícil do Chico, que Chico pede socorro para Emmanuel, para que buscasse em Maria uma resposta, uma solução para os seus problemas, porque ele passava por dificuldades imensas, perseguições, justiça, tudo contra ele. E o Emmanuel falou assim: olha, em vez ou outro a gente se reúne no mundo espiritual e Maria está presente. Então faça uma pergunta para ela, fala, dá o meu recado. Passaram alguns dias, o Emmanuel volta e falou: Chico, eu encontrei Maria. E o que ela disse? Ela tem um recado, deixou um recado para você que eu vou te passar. O que é? Ele já tomou de um lápis e um papel? O que é isso que eu quero escrever? Isso também passará. Então todas as nossas dificuldades vai passar. Mas nós temos que ser fiel ao amor. Nós temos que nos transformar nesse exemplo que Jesus foi para todos nós. Porque as dificuldades que os discípulos tinham, nós temos também. Eles não se compreendiam. Tanto é que chega a Pedro chega em Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes que eu tenho que perdoar os meus inimigos? Aqueles que me perturbam no meu caminho? 7 vezes? Era a lei da época. Não, Pedro. É 70 vezes, 7 vezes cada ofensa. Então nós temos que ser resignados
e confiantes nessa proposta que Jesus nos faz sobre o perdão, para que nós possamos conquistar o inimigo. O Sr. Hugo deixou exemplo para nós, o Divaldo deixou, a Raul Teixeira deixou exemplos de perseguições ferrenhas. Eles, através do amor, da paciência, da vigilância, eles conquistaram, todos eles conquistaram seus inimigos. Eram inimigos que tinham as suas razões, mas através do amor, eles provaram que vale a pena a transformação. E Bezerra nos deixa também um pensamento sobre a vigilância. Diante de qualquer transes da vida, tudo venceremos, se nos dispusermos a esquecer o mal e servir com amor. Bezerra de Menezes. Que Jesus nos abençoe, nos dê força, coragem, para que esse ano de 2021 não seja aquele ano de transformações materiais, mas de transformações morais para cada um de nós. Nós esforçarmos no nosso dia a dia para que nós melhoremos. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa, esses quase 40 anos que eu estou aqui de volta à casa, eu já melhorei uns 2 metros do caminho, que eu já passei por dificuldades imensas e passo ainda as dificuldades, mas com uma outra visão de vida. Antigamente eu me revoltava, hoje eu procuro assimilar, porque alguma coisa e alguma razão há do motivo de eu estar passando pelo que eu passo. E cada um de nós aqui. Nenhum de nós estamos livres das dificuldades do caminho. Porque nós somos espíritos milenares. Nós cometemos erros ontem. Talvez nós passamos por Jesus e ignoramos ele e pedimos Barrabás no dia da sua crucificação. Nós estávamos lá, aplaudindo Barrabás e mandando crucificar Jesus. Então, veja bem, a caminhada que nesses 20 séculos nós fizemos, melhoramos muito. E graças a Deus, pela sua lei e pela sua paciência com cada um de nós. E pelo amor que ele tem por nós. Se não fosse o amor de Deus por nós, o que estaria acontecendo com cada um de nós? Muita paz a todos e vamos pensar nisso, com carinho. Não pensar no que eu disse, mas na palavra amor. Acho que o Eurípides trouxe uma excelente reflexão para a gente começar o nosso ano. Afinal, nessa encarnação nós não temos aqueles inimigos que tínhamos 500 anos atrás de brigarem de espadas, mas ainda a gente tem aquela dificuldade de perdoar, às vezes um patrão, às vezes alguém da família, às vezes um amigo, por causa de um pequeno gesto, né? Às vezes a gente teve uma convivência com essa pessoa a vida toda, de bons momentos, e às vezes por causa de uns simples gestos, sem perceber, a gente continua fazendo essa pessoa um inimigo. Não que não foi alguma vez, mas por causa desse gestinho a gente continua sofrendo. Então, que esse 2021 nós possamos pensar com carinho, e eu acho que vale lembrar aquela história da sogra, da nora e da sogra, né? Que a nora queria acabar com a sogra, então ela procura um mago, e esse mago fala: olha, eu vou te passar aqui um chazinho, você dá para sua sogra, mas é o seguinte, esse chá ele vai demorar alguns meses para fazer efeito, porque se você der de uma vez, todo mundo sabe que você e ela não se dão bem, então todo mundo vai desconfiar de você. Então nós vamos te dar esse chazinho, você vai dar todos os dias, trata ela bem, e passou 3 meses, determinado prazo, você não se preocupa que ela vai morrer. E assim foi feito, ela começou durante um mês dando chazinho para a sogra, e elas começaram quebrou aquele rancor que elas tinham, elas começaram a ter carinho. E passou o tempo, a hora que já estava quase fazendo efeito, ela procura lá o mago novamente, que ela quer um antídoto, porque ela não quer mais matar a sogra.
E o mago fala que era só um chá, não ia fazer nada demais. Então, dessa mesma maneira, a gente pode imaginar que esse mago é Deus. Às vezes, sem a gente perceber, os nossos inimigos estão dentro da nossa família ou mais próximo do que a gente imagina. E com essa mesma maneira que ele fala, só foi um chá, eles vêm em nossa vida, às vezes como uma pessoa difícil para a gente lidar, e no fim a gente aprende a amar essa pessoa, né? A última coisa que a gente quer é deixar essa pessoa desamparada. Então, que pensemos nisso com carinho e que possamos estar com o coração livre para amar e perdoar. Vamos para o passe? Maria Luísa, Terezinha. Vamos então, nessa manhã, dessa música natural da natureza, nos brinda todas as manhãs, levar os nossos pensamentos e agradecer a Jesus e a espiritualidade dessa casa, que muito nos tem amparado, que nos amparou nesse ano todo que passou, nunca nos abandonou. E nós, aos pouquinhos, vamos conquistando a nossa melhoria, vamos nos tornando mais amorosos e mais felizes também. Que o Senhor esteja com todos nós nesse ano, que nos abençoe, para que a nossa melhoria seja interior e não só exterior. Que Deus abençoe a todos nós, aos nossos familiares, aos nossos amigos que não puderam estar aqui, e até aos nossos inimigos. Que todos sejam abençoados e que esse ano seja mais um ano de crescimento para Deus. Muito obrigada, Senhor. Assim seja.